E aí, beleza? Tá tudo tranquilo aí com você? Eu sou o Jonas Stelma e você tá aqui na Gol TV pra ficar extremamente bem informado sobre tudo do futebol brasileiro. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos e vou dizer mais, hein? Seja um parceiro, seja um membro aqui da Gol TV, você ajuda demais o nosso crescimento. E se você tiver uma empresa e tiver um produto e quer que a gente divulgue aqui no nosso canal, entre em contato com a gente, né? O contato tá aí na descrição desse vídeo. Então, ó, liga pra gente, manda aquela mensagem que a gente divulga a sua empresa e a gente divulga também aqui na Gol TV o seu produto. Agora sim, hein? Vamos às informações de hoje. Então vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre Hugo Souza, Bahia, SAF do Botafogo, Flamengo e também vamos falar também sobre a SAF do Bahia para poder entender por que a SAF do Botafogo tá dando certo, a SAF do Bahia tá engatinhando, né, tá caminhando aí lentamente e por que o clube de regatas do Flamengo, mesmo sem SAF, tendo a grana que tem, não consegue ser tão incisivo nas competições e tá patinando. Apesar de estar na Copa do Brasil, o Flamengo não briga mais pelo Brasileiro, também não briga mais pela Libertadores, foi eliminado, mas está na final da Copa do Brasil. Eu vou explicar a importância de ter um goleiro como o Hugo Souza e as possibilidades e as chances dele ir pro Grupo City. Falamos com uma pessoa importante hoje, um familiar do Hugo Souza, que deu uma declaração pra gente muito legal sobre esse fato, né, que surgiu ontem, esse interesse do Grupo City em contar com o goleiro do Flamengo, que está emprestado ao Corinthians. Vamos falar então sobre esses assuntos. Hoje é mais um bate-papo, não é tanta informação. Espero que você goste, deixe o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais aqui o nosso crescimento. Dito isto, meus amigos, vamos começar falando sobre o Hugo Souza. Só explicar aqui, o Hugo Souza é um baita goleiro, isso é fato, não tem pra onde correr. O Hugo, desde a base, ele se destacou bastante. Por mais que no profissional do Flamengo ele tenha de alguma forma se posicionado errado em relação à saída de bola com os pés, na base ele era considerado na pelada, no rachão, um baita jogador. Então ele teve alguns problemas efetivamente em sair com os pés, e aí o Paulo Souza, o português, ele acabou forçando, não soube o momento certo de tirar o Hugo, né, do foco, e consequentemente, por conta de uma birra ali envolvendo o Paulo Souza e também envolvendo o Diego Alves, ele acabou deixando o Hugo e consequentemente a torcida ficou meio revoltada, começou a pegar no pé do Hugo e o Flamengo resolveu emprestar o jogador. Meus amigos, o Hugo é um baita goleiro. Apesar da desclassificação do Corinthians, apesar dos pesares, evidentemente jogar no Corinthians hoje é muito complicado, né? Um time que não paga, sofreu o transfer ban, um transfer ban que pra mim tá totalmente errado. O transfer ban tem que ser uma multa contínua. O time não pagou, sofreu o transfer ban, ele vai cumprir o transfer ban até determinado momento. Mas não, o transfer ban simplesmente você recebeu o transfer ban, mas se amanhã tu pagar a dívida, você volta a poder contratar. Eu acho até injusto com algumas equipes que pagam direitinho, que estão fazendo um trabalho e o projeto da forma correta, né? Diferentemente do Corinthians, que tá uma zona, que tá uma grande bagunça. Mas vamos voltar aqui pro Bahia, pro Grupo City, e falar também sobre o Hugo Souza, que seria uma baita contratação. Não desmerecendo o Marcos Felipe. Eu considero o Marcos Felipe, e eu já falei aqui em algumas lives e alguns programas, eu considero o Marcos Felipe um bom goleiro. Mas o Marcos Felipe tem um grande problema. Ele não consegue ser protagonista nos clubes aonde ele passou. A passagem dele pelo Fluminense, pelas outras equipes, ele sempre foi um bom reserva. E aí um bom time começa com um goleiro que impõe respeito ao adversário. Quando você enfrenta o Cássio, né, quando você enfrenta até o Rossi, que já jogou no Boca Júnior, enfim, quando você enfrenta o Everton, você tem um peso. O atacante sente quando enfrenta esses goleiros, né? E o Marcos Felipe, ele é um goleiro bom, mas é um goleiro bom apenas para compor o elenco. Eu acho que ele seria um baita reserva para qualquer time do futebol brasileiro. Então o Bahia tá pensando certo, tá pensando correto. O Hugo Souza é um goleiro espetacular, ele tem uma envergadura muito boa e tá barato. É jovem e tá barato. Se efetivamente ele for pro Grupo City, o Grupo City quiser colocar o Hugo no Bahia, cara, ele tem 25 anos, ele vai ficar ali 5, 6, 7 anos e é um jogador que tem uma possibilidade de revenda muito forte. A grande questão é que o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para poder exercer essa compra. Então tem tempo para isso, vai tentar arrumar, vai pegar emprestado, só que o Flamengo já deixou muito claro, eu não quero empréstimo mequetrefe, eu quero Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque tá enrolando todo mundo, agora o Flamengo cansou de ser enrolado, inclusive tá devendo uma grana aí por
conta do Mateuzinho, beleza? Outra coisa que eu quero falar, a gente vai debater aqui rapidamente, é sobre a SAF do Bahia, que está tendo muitas críticas por conta justamente da falta de investimento. A SAF do Botafogo e o momento do Flamengo. Fazendo um apanhado desses três clubes, que são clubes grandiosos. Por que a SAF do Botafogo está dando tão certo? Por que a SAF do Bahia está caminhando a passos lentos? E por que o Flamengo, mesmo com investimentos altos, mesmo com renda magnífica todos os jogos, mesmo que o Flamengo arrecade bilhão por ano, o Flamengo ele não consegue tomar a dianteira do futebol brasileiro? Eu vou te explicar os motivos para isso. Começando a falar sobre o tricolor baiano, sobre o Bahia. É um projeto ainda embrionário. É um projeto embrionário, evidentemente. O Grupo City, a gente estudou bastante o Grupo City, a gente não tá ligando o microfone aqui para falar nenhum tipo de besteira. O Grupo City, né, nos outros clubes, ele tem ali, ele tem o clube que efetivamente é o carro-chefe, que é o Manchester City. É o grande time aí onde vão todos os investimentos. E aí eles ramificaram, e outras equipes tem nos Estados Unidos, escolheram aqui no Brasil o Bahia. Foi um processo. Parece que em princípio seria um time de menor expressão, mas aí acharam ali o Bahia, viu o tamanho da torcida, viram também a grandiosidade, viram a possibilidade de transformar o Bahia, que já é uma potência ainda maior a nível internacional, e aí o Grupo City adentrou ali no Bahia. Sendo que o grande erro do torcedor e dos jornalistas que cobrem no Bahia é achar que o investimento que é feito lá vai ser feito aqui também. Eles contrataram o Haaland lá, eles vão contratar um baita atleta. Não vai fazer isso. Porque todo investimento, e cabe ressaltar que o Grupo City não é um clube de futebol, é uma empresa de investimentos, é uma empresa que rege, que tem ali seus investimentos dentro do futebol internacional, e eles também visam lucros. Então todo passo que é dado pelo Grupo City, ele é muito bem pensado. O Grupo City não dá um passo maior que a perna. Então vai ser gradualmente. Se você for pegar até mesmo o Manchester City, se você for ver o New York City, né, que é dos Estados Unidos lá, enfim, você vai ver que é um trabalho contínuo, lento, mas que eles vislumbram longo prazo. Então é isso que acontece no Grupo City. Eu entendo quando alguns torcedores do Bahia falam o seguinte: Jonas, mas Bahia, cara, com esse elenco que o Bahia tem, o Bahia já era pra estar brigando sim pelo título. Basta a gente fazer um adendo, basta a gente fazer uma análise do Fortaleza, por exemplo. Mas a gente pode analisar que o Fortaleza tá com um projeto, né? Tá com um projeto a longo prazo. Mas se você for pegar investimento e elenco e bater ali, pelo menos o investimento e o elenco poderia de alguma forma estar compatível com o trabalho a longo prazo que foi feito, que vem sendo feito lá pelo Vojvoda, né? Mas eu entendo, o Fortaleza tá ali 3, 4 anos com o mesmo treinador, tem um trabalho consistente, essa é por a realidade, e tá brigando sempre no alto da tabela. Mas o Bahia, meus amigos, ele chegou a um patamar esse ano que pode brigar por algo mais. Por quê? O Campeonato Brasileiro, e aí eu não vou ser hipócrita ao falar, ele é muito nivelado por baixo. Então quando chega um grupo como o Grupo City, investe ele no Bahia e forma um meio campo como esse, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, né? Enfim. Agora, qual foi o grande erro do Grupo City? Aonde que o Grupo City ele pecou? O Grupo City, ele fez as contratações que tinha que fazer, mas sendo que foi muito desnivelado. Não foram contratações pontuais. E aí que eu vou entrar para falar do Botafogo. Se você hoje for olhar o time do Bahia, é um time muito forte. Eu coloco o time do Bahia, como eu coloquei já durante o campeonato, entre as 5, estourando 6 melhores equipes. Elenco, melhor dizendo. Né? Porque equipe é uma coisa, time é uma coisa e elenco é outra. Eu coloco o Bahia entre os 6 melhores elencos do Brasil, e isso é fato. Mas, infelizmente, as contratações elas foram feitas de forma desregulada. Você precisa fazer o quê? Juntamente com a comissão técnica, né, com o departamento lá de futebol, com o gerente de futebol, com os dirigentes que comandam o futebol, é sentar e falar, cara, olha só, a gente precisa aqui de um lateral esquerdo. Tanto que o Bahia ficou muito tempo jogando com o Juba, depois de 6 meses trouxe o Iago Borducci, mas o Juba já está habituado, já vinha jogando, e é o titular hoje, e o Iago Borducci, ele é o reserva. Mas nitidamente, ao longo do ano de 2024, ficou muito claro a necessidade de um atacante, um cara para empurrar essa bola para o fundo da rede. Até veio o Oscar, mas como o Oscar não foi um pedido do Rogério Ceni, o Rogério Ceni boicotou o jogador, isso é fato, isso é realidade. Ele boicotou o atleta que foi devolvido, tá no Juarez, lá do México, fazendo gol pra praticamente todo jogo. Então, você olha para esse Bahia e você ainda vê que faltam algumas peças. Principalmente, o meio-campo é um meio-campo que sabe jogar perfeitamente com a bola. Sem a bola, é um meio-campo que não consegue ter o combate. A gente na última partida viu a volta do Azevedo, né, o Nicolás Azevedo, depois de quase um ano sem entrar em campo, ele jogou contra a equipe do Vasco e fez total diferença. A gente via que ele queria, a gente via que a pegada do meio-campo ela mudou completamente diferente. E tem torcedor já pedindo até mesmo que ele entre como titular, mas tem que ter calma porque a contusão dele foi muito grave. Então, meus amigos,
amigos, por mais que a gente queira, até eu muitas das vezes me exalto, que o Bahia precisa chegar, porque o campeonato tá se desenhando, tá se mostrando aqui. Vem, eu quero você, Bahia. Eu sou Libertadores, eu quero você, Bahia. Mas sendo que não vamos esperar, pelo menos para os próximos 3 anos, grandes contratações estratosféricas. Teremos contratações boas, caras, mas pontuais. Não vai vir 5, 6, 7, 8 jogadores. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, o Grupo City, ao procurar o Hugo Souza, e foi confirmado pelo familiar do jogador que efetivamente foi procurado, foi procurado, o Grupo City primeiro procurou o Flamengo para poder entender essa situação, o imbróglio que foi respondido pro Grupo City que as coisas com o Corinthians estão complicadas, que devem parar até na justiça, e o Grupo City vai esperar esse imbróglio acontecer entre o Flamengo e o Corinthians para de alguma forma tentar entrar ali no meio e levar o Hugo, né? E aí o Grupo City já fez contato com empresários lá do atleta, que já deixaram também muito claro de que a prioridade nesse momento é o Corinthians, mas se caso ele não permanecer, o Marcos Braz já deixou muito claro que ele não vai ficar ali no Flamengo, apesar que pode mudar a gestão para o ano que vem, tem eleição agora em dezembro no Rubro Negro Carioca, então provavelmente tendo o Matheus Cunha, tendo também o Rossi, o Hugo não vai vir pro Flamengo para ser o terceiro goleiro, então ele caberia muito bem nesse time do Bahia, e repito, o time do Bahia é muito bom, e um grande time começa com um grande goleiro que impõe respeito ao adversário, repito, com todo o respeito e admiração que eu tenho, o Marcos Felipe, para mim, ele é um goleiro para compor elenco, ele não é um goleiro que você possa esperar que vai decidir jogos aí para você, ele não vai decidir jogos, às vezes ele até decide, né, soltando a bola ali pro lado, ao invés de soltar pro lado, de espalmar pro lado, ele tá espalmando pra frente, então assim, ele não pode ser um protagonista de um time tão grandioso que quer ser formado pelo Grupo City. Então assim, o investimento do Grupo City, apesar do torcedor imaginar de que o Grupo City vai investir igual o Manchester City, não vai ser um trabalho demorado, gradual, mas que vai surtir efeito, e você pode ver, meus amigos, já surtiu efeito. O Bahia, que ano passado quase caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tá brigando por uma vaga na Libertadores. Então cada vez mais, cada ano que vai se passar, cada vez que o projeto se solidificar, a gente vai perceber que o Bahia não está presente em uma Libertadores, vai ser uma grande catástrofe. Antigamente, o Bahia permanecer na Série A era um grande título, toda a verdade. Agora, com o passar dos anos, o Bahia não está presente em uma Libertadores, vai ser uma grande catástrofe, porque o Bahia chega assim nos próximos anos para disputar palmo a palmo o título nacional, seja a Copa do Brasil, seja Campeonato Brasileiro, e também está presente brigando ali com os grandes clubes da América do Sul pela Copa Libertadores da América. Mas por que o Botafogo deu certo? Por que o Flamengo, com todo investimento, não deu certo? Porque o Flamengo ele tem um grande time. Aliás, o Flamengo tem um grande elenco, mas não consegue formar um grande time. Porque o Flamengo ele tem um grande erro. O Flamengo só contrata jogadores óbvios. O Flamengo só contrata jogadores de barriga cheia. Como assim, Jonas? Precisou de um lateral esquerdo. Contrata o Vina. Por quê? Porque os caras têm preguiça de procurar. Tem preguiça de vasculhar o mercado. Então vai sempre no óbvio. Aí vai no Vina. Aí quebrou o Vina. Vai no Alexandre da Juventus. Tava sem clube. O Flamengo nunca traz um jogador como surgiu o Piquerez, surgiu o Marçal, o Cuiabano, e aí que vai entrar o Botafogo, e a grande diferença. Se você olha o plantel de Flamengo e Botafogo, o elenco do Flamengo é extremamente estrelado, com jogadores de nome, mas são jogadores que já têm aí marcado na história, né, os seus nomes no futebol. Alexandre já jogou em seleção brasileira, o Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, enfim. E um time de futebol precisa de jogadores que querem colocar o seu nome da história, que querem fazer a sua própria história, que querem mudar a sua carreira de patamar, a sua vida e a vida dos seus familiares de patamar. E isso tá fazendo a diferença no Botafogo. O Botafogo de hoje, meus amigos, é o Flamengo de 2019. O Botafogo de hoje é uma equipe que quer fazer história. Grande parte desse elenco não foi campeão da Libertadores, nunca ganhou um brasileiro nem uma Copa do Brasil. Eles querem fazer história. O grande problema vai ser quando essa história acontecer. E aí vem a situação mais complexa. E aí surge a situação mais difícil. Você gerir um elenco de barriga cheia. Já conquistou, a gente já é campeão aí da Libertadores. Nesse momento, tudo é motivação, tudo é a primeira vez. A partir do momento que as coisas já acontecem, que é um elenco já vencedor, que quando eles chegam lá no CT, eles vão ver ali a foto deles estampada na parede como campeões pelo Botafogo, e aí que a gestão de grupo ela começa a ficar mais complexa e, consequentemente, tem que ser feito, que é muito feito, né, lá na Europa. Ninguém entende porque grandes atletas, grandes nomes, vencedores, deixam os seus clubes, né, e vão para outras equipes, porque eles não têm mais nada a conquistar. E um elenco, um time de futebol, ele precisa de algumas coisas. E coisas importantes como
ter gana, ter objetivos. E quando você tem um elenco de barriga cheia, dificilmente as coisas vão acontecer. Todo elenco precisa ter ali os seus ídolos, os seus grandes atletas, as grandes estrelas, mas grande parte desse elenco precisa ser de jogadores que precisam e querem fazer história e mudar as suas carreiras e a vida dos seus familiares de patamar. O Botafogo nunca se falou em Cuiabano. Quem falava em Igor Jesus, Bastos, Alexandre Barbosa, são jogadores que querem fazer as coisas acontecer e querem entrar para a história do clube do Rio de Janeiro. Tu olha lá pro Flamengo, são jogadores que já conquistaram tudo. Qual é a animação que eles têm de disputar uma Libertadores, de dar o máximo, de brigar por cada bola? Eles já conquistaram tudo. Então falta essa mescla de jogadores experientes, de jogadores rodados e de nome, com atletas que querem entrar para a história do futebol, entrar para a história do clube. Aí a grande diferença é um Botafogo que quer fazer história, é um Flamengo que mesmo com dinheiro e com grandes nomes, já tem vários atletas ali com nome na história e trazendo isso também para a SAF do Grupo City. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, contínuo, mas que já está fazendo efeito, porque esse ano o Bahia vai estar aliás, em 2025, o Bahia vai estar na Libertadores da América, só depende do tricolor baiano. Poderemos ter, meus amigos, no próximo ano, além de Bahia e Fortaleza. Nunca aconteceu 2 clubes do Nordeste na Libertadores, junto com o Palmeiras, junto com o próprio Flamengo e junto com o Botafogo. Enfim, e o próprio Atlético Mineiro, caso o Atlético Mineiro seja ou campeão da Libertadores ou campeão aí da Copa do Brasil. Antes da gente ir para a reta final aqui do nosso vídeo dessa manhã, o Lúcio Rodrigues, é ele mesmo, a gente fala aqui constantemente: Rogério, como é que você não bota o Lúcio de titular, cara? Ele tá pedindo passagem. E essa mais ou menos foi a pergunta que eu fiz pro Lúcio, né? Porque a gente manda a pergunta pra assessoria e a assessoria dá de vez em quando uma mexida ali, enfim. A pergunta que eu fiz pro Lúcio foi a seguinte: se ele já tá habituado ao futebol brasileiro, né? E se ele, pelos treinamentos e pelos jogos que ele tem entrado no decorrer das partidas, se ele já acha que tem que ser titular no time do Bahia. Olha só o que respondeu o Lúcio Rodrigues. Pergunta de Lucas Vieira e Jonas Stelman. Lúcio, como está a sua adaptação ao time e ao Brasil? Você ainda sente muitos impactos da mudança de país? No, la verdad que lo llevo muy bien. Bueno, gracias también ya lo he hablado a mi tío que él me ha ayudado muchísimo. La adaptación me ha sido fácil. Y la verdad que el club me ha tratado de 10 desde que llegué. Es un club muy organizado. También los compañeros me han tratado de la mejor manera y muy contento y se me hizo muy fácil la adaptación. Tá aí, meus amigos, Lúcio Rodrigues falando com a gente aqui da Gol TV. Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente. Ah, calma aí. Falei com uma pessoa lá ligada, Hugo Souza, eu não poderia passar assim essa informação, eu já trouxe aqui antes, mas não fui incisivo. Agora vou ser mais incisivo e direto. As conversas aconteceram. A conversa se iniciou primeiro Grupo City e Flamengo. Grupo City e Flamengo já conversaram e o Bahia tá de olho. Assim como eu trouxe essa informação anteriormente sobre o Gabriel Barbosa, é o mesmo modus operandi. O Grupo City liga pro Flamengo e fala: como é que tá essa situação aí? E o Flamengo fala: cara, estamos esperando aqui o Corinthians. O Corinthians tem até o dia 30. Caso o Corinthians até o dia 30 não exerça, o Grupo City chega muito forte para poder tentar a contratação desse jogador. E nesse bate-papo entre Grupo City e também Flamengo em relação ao Hugo Souza, outro nome foi colocado em pauta, mas aí vai ser tema pro próximo vídeo aqui do nosso canal. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Abraço pra você. Ah, calma aí. Antes de você sair, meus amigos, dá essa moral pra gente aí, compartilha com seus amigos o nosso canal, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Então dá essa moral pra gente, compartilha com seus amigos, deixa o like, inscreva-se, seja membro aqui do nosso canal. E se você quiser, se tiver uma empresa que quer divulgar aqui o nosso canal, entre em contato com a gente aí, o telefone tá na descrição desse vídeo. Forte abraço pra você, tamo junto, valeu!